Fala, selvagem! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar. Esse podcast que traz histórias inspiradoras para você que quer vencer na sua selva, naquilo que você escolheu como sendo o seu sucesso. E lembrando que o nosso podcast é gravado aqui nos estúdios da Alaska Tech Story, 5534 na International Drive. Você que está em Orlando ou quando você vier a Orlando, chega aqui, vem comprar seu aparelho celular iPhone por preço baratinho e todos os seus eletrônicos. E um detalhe, hein? Você que está aí no Brasil, é só entrar aqui nesse WhatsApp ou mandar um direct neste Instagram que a gente vai mandar o iPhone aí para sua casa, no conforto do seu lar, com o preço mais barato do que no Brasil e com frete grátis, ok? Olha só, gente, pega papel, pega caneta, pega um baldinho de pipoca, pega um café, porque você vai se deslumbrar com essa história que eu vou contar aqui hoje. O nosso convidado é uma história de superação, é uma história de empreendedorismo, é uma história de visão, é uma história de conexões, é uma história que estava escondida. E eu consegui, com a graça de Deus, cavucar, como diz aí no Goiás, cavucar essa história e trazer para vocês. Então, muita atenção com as senhas que serão liberadas aqui hoje. Porque eu trouxe hoje nada mais, nada menos do que meu amigo Renato Pereira. Renato, muito obrigado mesmo por você estar aqui, contar a sua história, transbordar com as pessoas. A gente tem N conexões, né? Conexão de cidade, conexão de pensamentos, conexões de visão. Então, muito obrigado mesmo por você estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite e, como eu te falei, é a primeira vez que eu estou contando isso, que eu vou contar e que eu participo de uma entrevista na internet para contar a minha história. Então, vamos marcar isso. Para mim está sendo marcado aí é um marco na minha vida. Cara, muito obrigado por essa honra, por essa graça e por essa responsabilidade, né, galera? Vamos ter que conduzir aqui de uma forma bem mais profissional hoje, porque o cara é a primeira vez que ele vai contar isso na internet. Renato, onde surgiu o Renato Pereira? De onde é o Renato? Rapaz, aí eu vou ter que voltar 50 anos atrás. Inclusive, completei 50 anos essa semana, tá? Não, e ele foi pro Brasil, ele comemorou no Brasil em alto estilo. 9 de abril. Mas, enfim, eu sou nascido em Jundiaí, São Paulo, e ano de 74, vim de uma família uma família pobre. Tá? Meus pais sonhadores, lutadores, e saiu do interior de São Paulo e foi para mais próximo da capital, em busca do sonho de uma vida melhor. Vocês eram quantos irmãos? Nesse momento, era só meus pais, né? Não existia eu ainda. Quando eles mudaram, 27 dias depois que chegou a grande cidade, nasci. Tá. E meu pai naquela luta bastante grande para poder construir a família, a casa, a dificuldade, não tinha, estava ainda se profissionalizando, iniciando na profissão. E aí decidiu comprar um terreno num local muito longe, muito afastado, e ali iniciamos a nossa vida. Tá? Eu me recordo quando, com 5 anos de idade, eu brincava de barquinhos de papel, né? Fazia papelzinho dobrado, brincava na enxurrada que passava dentro da minha casa, por baixo da mesa da cozinha. Caramba, velho. Colocava ali. E aquilo ia embora, né? Era uma diversão. Me lembro, pobreza extrema. Me lembro em dias de chuva, a minha mãe colocava por cima do cobertor um plástico para que as goteiras de dentro da casa não molhassem o cobertor. E aquilo para nós era uma diversão, né? Ouvir ali debaixo do cobertor, ouvir os pingos d'água caindo. Isso eu tenho muito forte na memória. Caramba. E quando foi para a escola? Tá. Ali ainda um pouquinho antes da escola, aos ainda 5 anos de idade, eu muito interessado, coisa de criança, querendo comprar um doce, uma coisa. E meu pai não tinha dinheiro, não tinha condição, e nós morávamos no mesmo terreno, morava minha avó. E minha avó aposentada, então para nós o aposentado naquela época tem dinheiro, né? Ganha dinheiro fácil. Não entendia, moleque. Bom, enfim. E eu ia pedir dinheiro para minha avó para poder comprar um doce, uma bala, um pirulito. Era aquela coisa de criança. Sim. A minha avó plantava bastante coisa no quintal de casa e ela pegava então um saco de arroz, colocava ali 3, 4 chuchus. Chuchu.
e pedia para eu sair na vizinhança vendendo aquele chuchu. E eu saía. Então aí foi a primeira empresa do Renato. Então eu posso dizer que eu comecei a empreender e com lições de vendas e comercial aí da minha avó aos 5 anos de idade. Eu não conhecia nem dinheiro ainda, mas eu saía para as casas e as pessoas, talvez por dó de ver um menino ali tentando vender, compravam. Tá? E ali eu voltava, minha avó me dava mais, aí me dava lá um maço de rúcula, couve. E assim foi. Chegava na época do calor, minha avó fazia, para cada região do Brasil tem um nome, né? Aquele geladinho, Geladinho, laranjinha, chup-chup. Fazia aquilo e eu me lembro que ela colocava num pote da Tupperware, que era redondo assim, com a tampa redonda, ela abria aquilo, não tinha nada térmico naquela época. Não existia. E ela colocava ali dentro uns 10 daquele, ele era um pote grande assim, e eu saía com aquilo na mão nas casas, abria lá e vendendo aquilo de casa em casa. E assim iniciou, então, muito cedo a minha história com vendas. Renato, em determinado momento da sua vida, seja, a gente vai contar um pouco mais para frente, seja nas caídas, ou seja, nas erguidas, essa imagem do Renato, 5 anos de idade, fazendo isso, veio à sua memória? Sim, muitas vezes. E até hoje, por diversas vezes, já de vez em quando encontro com alguma dificuldade, como eu vou estar te contando mais à frente, eu lembro que todos os momentos que eu venci. Sim. Tem pessoas que, quando encontra alguma dificuldade, ele lembra todas as vezes que ele falhou ou teve dificuldade. Eu lembro das vezes que eu venci e que deu certo. E aí me vem a seguinte frase: pois se eu consegui uma vez, eu consigo novamente. Aí logo aos 7 anos fui para a escola. Não me lembro na minha infância de nunca ter ganhado um único presente, de nunca ter tido uma roupa nova, de nunca ter tido um quichute novo, que era o que nós Era da nossa época. Tá? O quichute era sempre usado e sempre doado por familiares. A situação financeira bastante complicada. E aos 9 anos de idade, um dia eu fui cortar o cabelo na casa de um irmão da igreja, né? E a esposa dele, a querida irmã Nina, ela vendia Avon. Avon. Porém, ela tinha um problema nas pernas, ela era um pouco enferma, ela não podia andar. E um dia ela viu a minha vontade que eu tinha e soube que eu tinha começado a vender muito criança. Ela falou: olha, se você quiser, Renato, eu ganho 30% por tudo que eu vendo. Eu pago 20% para você. E me ensinou, me deu aquele catálogo e falou: você pode sair. Bom, e eu pegava a minha bicicleta, ia para a escola de manhã e eu saía à tarde todos os dias, religiosamente. Eu saía de casa em casa oferecendo e vendendo. Resumindo, na época existia a tal das campanhas, então cada época tinha, cada 10 dias, 20 dias, chegava. Quando chegavam os meus produtos, na época meu pai tinha um Opala, voltando aí no tempo, né? O Opala tem um porta-mala. Sim, espaçoso. Meu pai ia até a casa dela buscar os produtos que eu tinha vendido, não cabia no porta-mala do Opala, de tanta coisa que eu vendia. E eu pegava a minha bicicletazinha e ia entregar aquilo, recebia. E, de novo, as mulheres, eu não tinha vergonha, e as mulheres talvez ficavam com dó de ver um menino, sabia, todos os dias andando de bicicleta, vendendo. Resumindo, um dia fechou lá um determinado período dentro da Avon e essa irmã Nina ganhou uma premiação por ter alcançado um determinado ranking de vendas lá da região dela. Ela ficou em primeiro. E como ela não pôde ir na reunião, foram até a casa dela e para premiá-la. E ela foi bastante sincera e falou assim: olha, na verdade eu estou recebendo, mas não sou eu que vendo. E quiseram me conhecer. E ela te honrou, então. Ela me ligou na casa de um vizinho, na época não tínhamos telefone, e pediu para que eu descesse lá. E eu fui, de bicicleta, de shortzinho, uma camisetinha. Moleque, cheguei lá, não sabia o que era. Toda desbeiçada. Tudo ganhado dos outros. E quando eu cheguei na casa dela, estava lá um pessoal do Avon, e me parabenizaram e tal.
Então, eu brinco que aos 9 anos eu recebi meu primeiro reconhecimento pelo resultado de vendas. E o que foi o prêmio, assim? Como foi a sensação? Porque você não sabia o que ia acontecer, você chegou, um garoto de 9 anos, vê aqueles profissionais, né? Gente já de sucesso, que eram níveis acima dela, né? E falando com você, te parabenizando. Olha, naquela época você não tinha noção, não conseguia entender. Eu ganhei, me lembro como hoje, ganhei um kit de perfume, creme de barbear e tal para homem. Era um moleque, não tinha nada. O que eu fiz foi, na primeira casa que eu fui, vendi o kit, peguei o dinheiro e levei para casa. Tá, não tinha noção do que estava acontecendo. Era criança, 9 anos de idade. E quando foi o seu primeiro, vamos dizer, então vamos usar um termo aqui. Quando foi o seu primeiro negócio de verdade? Você lembra? Lembro. Então, ali. Porque teve essa fase, desculpa, porque teve essa fase da criança, adolescente, que era meio que um instinto, né? Você queria comprar um doce, não tinha dinheiro, aí ia pedir sua avó te dava para vender chuchu, e mesmo nesse momento, a cada passo era um passo intuitivo e que as pessoas iam enxergando em você. Quando foi que você parou, olhou no espelho e falou assim, Renato, você é bom de vendas, cara. Renato, agora vai você. Tá. Então, logo em seguida, eu continuei. Aos 14 anos, fui para o Senai. Na época, os pais, todo mundo, Senai era... Sim, eu passei pelo Senai, passei no Senai como aluno e depois como professor. Fui para o Senai, me formei em eletricista de manutenção. Adorava a profissão, porém, nunca parei de vender. Eu, no Senai, eu estava vendendo alguma coisa, eu estava comprando, vendendo, comprando. Eu sempre tive isso. Comprando alguma coisa e sempre querendo ganhar dinheiro. Eu sempre tive... E quando eu saí do Senai, eu fui para trabalhar na empresa para a qual eu fiz o Senai, que me patrocinou o Senai, e fiquei poucos meses e saí de lá. Então, iniciou meu primeiro negócio. Deixa eu voltar só um ponto aqui. Quando você, no Senai, comprava e vendia para os seus amigos, tinha o chamado bullying, esse cara só quer vender, esse cara só quer ganhar dinheiro, esse cara não quer nem estudar direito, só quer vir aqui para vender e ganhar dinheiro. Tinha isso? Sim. Tinha os xiitas? Sim, sempre existiu. Hoje, qualquer um da minha família pode falar. Nunca ninguém, isso não é bom, tá? Sim. Não é como modelo. Nunca ninguém da minha família me viu brincando. Nunca ninguém me viu jogando bola. Eu não tive infância. Tá, eu brinco que a minha infância vai começar agora. Aos 50. Aos 50. Eu não tive infância porque eu sempre estava ou lendo um livro ou do lado de alguém querendo aprender alguma coisa. Então, eu saía de casa, se eu não tivesse nada, eu estava no mecânico ou na oficina, vendo o cara mexendo no motor e perguntando como funcionava. Ou se tinha um pedreiro próximo, eu estava lá tentando ajudá-lo e perguntando como fazia. Tá, dentro da minha realidade, eu sempre fui muito curioso e sempre querendo aprender alguma coisa. Cara, eu tô aqui porque hoje pela manhã eu li uma frase que eu escrevi há 12 anos atrás no Facebook, aquelas lembranças do Facebook, que falava justamente sobre isso. Se você quer vencer na vida, seja curioso como uma criança. Cara, e você vem me contar essa história. Inclusive, hoje eu falo sempre isso, falo para minha esposa, a curiosidade te leva ao aprendizado. Sim. Tá? Você faz perguntas, você é curioso. Então, eu acredito que uma habilidade, não sei se pode se chamar de habilidade, mas uma característica muito importante para uma criança ou para qualquer pessoa é ter a curiosidade de querer saber o porquê, como funciona, quem fez, quando, como. E isso te leva a outros patamares. As perguntas que movem o mundo. Sem dúvida. Ficou pouco tempo na empresa, saiu. Saí e ali meu pai tocava uma pequena serralheria no fundo de casa e eu cheguei e comecei a trabalhar com aquela serralheria e meu pai foi fazer outra coisa na época e ali eu comecei o meu primeiro negócio, ainda menor de idade, e comecei então a tocar uma serralheria. Caramba! E é muita responsabilidade, porque de menor... Por exemplo, hoje, né? Hoje com todas, é lógico que existe a periculosidade e ela tem que ser observada, sim. Né? Hoje uma criança não pode estar num ambiente desse, né? Uma adolescente... Não, de forma alguma. E trabalhava totalmente sem o CPI, sem nenhuma segurança, sem nada. Ali tinha 17 já
para completar 18 anos, e já namorava, e por conta da igreja que eu frequentava, lá era ensinado as pessoas casavam-se naquela época muito cedo. Muito cedo, né? E eu queria casar, tá? Meu negócio era casar. E então comecei a tocar aquela serralheria e rapidamente eu comecei a construir no terreno do meu pai a minha casa, preparando para casar. E aos 18 para os 19 anos aí, 19 anos já me casei. Então foi assim muito muito rápido. A nossa geração, porque eu também sou de 74, ela naquela época ainda casava muito cedo, né? Tanto Sim. o rapaz quanto a moça, eles tinham essa... E era sempre a ideia dos 3 filhos, né? Você tinha isso na cabeça também, dos 3 Sim, filhos? sempre. Meus pais teve 3 filhos e eu também fui ter 3 filhos e é bem comum isso. E na nossa geração foi muito isso. O primeiro casamento continuou na serralheria ou Voltando começou? aí, meu pai teve 4 filhos, foi 3, depois mais uma, minha irmã veio depois, acabou formando 4 e eu fiquei nos 3. E o mais velho você? Eu sou mais velho. Mais velho. E depois da serralheria, casou, continuou quanto tempo com a Bom, serralheria? aí iniciou a primeira experiência. Eu comecei a crescer na serralheria e muitas ideias e sempre cheio de inovações. E meu pai fazia, na serralheria, fazíamos lá o portão do vizinho, a porta de ar, aquelas coisas. E eu falei, não, isso aqui Tá pouco. tá pouco. E eu fui e criei toda uma campanha de marketing. Naquela época tinha acabado de lançar o fax. O fax era coisa assim... Era coisa de louco. De louco quem tinha um fax. E aí compramos um fax lá onde meu pai morava, e parcelado, aquela coisa longa, era caríssimo um fax. Sim, era. E eu peguei na época a lista telefônica e na época não tínhamos computador, não tinha impressora, tá? Não era, até existia, mas não era comum, então usávamos ainda a máquina de datilografia. E eu escrevi um texto, uma carta, uma propaganda do que eu fazia. Peguei todas as construtoras e empresas que tinha na minha região, descobri o número do telefone, liguei para cada uma, peguei o número do fax, as que tinham fax, e passei um fax para todas as construtoras apresentando a minha empresa. Então é aí que ó, galera, você que está assistindo a molecada mais nova aí, então foi aí que surgiu a primeira copywriter de venda. O Renato fez a primeira copywriter e o primeiro tráfego pago, porque você pagava pelo fax que você enviava. Então foi a primeira copywriter e o primeiro tráfego pago foi o Renato que fez lá em 80 e pouco. Era exatamente. E ali eu me lembro que eu fiz uma carta e eu queria pôr um papel timbrado. E o nome da minha empresa, eu coloquei o nome, era Lions Serralheria. E eu fui e consegui achar numa revista, então eu escrevi a carta e consegui achar numa revista um símbolo de um leão, assim, muito legal, eu coloquei em cima e eu escrevi o nome e o título de serralheria, mas a letra da máquina não dava para ser grande. Então o que eu fiz? No próprio fax, ele também fazia cópia. Era um fotocópia. Isso. Então eu coloquei o nome e tirei a primeira cópia, aumentando, pedindo para fazer zoom. Aí, só que o zoom era muito pouco. Aí eu passei a segunda, a terceira, a quarta, até que ficou um nome maior. Eu fiz a minha carta, belezinha, colei o desenhozinho do leão do lado direito, colei o título em cima, Serralheria Lions, aí a carta embaixo como se fosse um papel timbrado, aí tirei novamente, tudo coladinho, fiz a cópia bonitinho, até que finalizou. Chegou na arte final. Olha só. E hoje o Canvas faz isso. Na época não tinha nada disso. E ali passei para todas as empresas. No dia seguinte, recebi o primeiro chamado. Um grande trabalho, tá, que eu imaginava que com o resultado daquele trabalho eu adiantaria aí uns 10, 15 anos de sonho. Tá? Era um trabalho bem grande e ali fechei o contrato com eles e comecei a trabalhar e comprei o material era tudo por minha conta. A gente tinha, na época, um certo crédito. E eu me lembro que encostou carretas de ferros, de vigas e material pesado que chegou. E eu comecei a trabalhar, muito alegre. E recebi no meu contrato todo o pagamento, tinha as medições, né, da obra. Sim. E recebi em cheques. A primeira medição era com 15 dias de trabalho.
Era um cheque de valor bastante alto. E quando eu depositei o cheque, adivinha o que aconteceu? Voltou. O cheque voltou sem fundo. Misericórdia. Depositei a segunda vez, voltou. E Procuramos. você já tinha pago o material. Sim, já tinha comprado tudo em meu nome, material, não tinha pago. Aí procurei o dono da empresa e falou, não, nós tivemos um probleminha aí, mas está tudo sendo resolvido, continua o trabalho, e assim foi. Resumindo, eu fui tocando o trabalho e por falta de experiência ele foi me enrolando ali, conduzindo, e até o ponto que eu aguentei chegar, quase acabando o trabalho, 99% do trabalho eu cheguei, e não recebi um centavo. E é aquele trabalho que eu imaginei que era... 15 anos para frente. Eu andei ali 15 para trás. Foi 15 de ré. De repente, eu me vi numa dívida totalmente impagável para uma pessoa da minha idade, com a minha experiência, com o conhecimento que eu tinha, pequeno, Sim. com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade foi a primeira pedrada. 20 anos de tijolada, né? Não foi nem pedrada. Sem saber para o que fazer. E ali começou as primeiras experiências aí de quebra, de derrota. E como você saiu dela? Na época, recém-casado, a primeira filha para nascer, não tínhamos dinheiro para comprar uma única fralda para essa criança. E críticas de todos os lados, sim, tá? Sim. Família e tudo chutar cachorro morto, todo mundo quer. Muito fácil. Peguei tudo que eu tinha das máquinas, entreguei para funcionários para poder que eles recebessem. E carro e tudo, e fiquei sem nada. Aí chegou o dia de cortar a energia, passei a viver com doações de comidas feitas por pessoal da igreja e familiares. E os dias passando e você não conseguia sair, não via saída, não conseguia. Pensou algo pior? Como? Pensou algo pior? Não, nunca na minha vida eu pensei isso. Já passei situações difíceis, mas esse pensamento nunca veio à minha mente. E eu saía na época, eu tinha recém-formado do Senai como eletricista, mas eu nunca tinha trabalhado. E eu tinha também o curso em técnico em eletrônica, segundo grau. Então eu ia buscar trabalho, chegava numa grande empresa, pessoal, teu currículo é muito bom, mas você não tem experiência, eu não posso pegar você como técnico. Tá bom, então eu quero entrar como ajudante. Mas eu não posso pegar como ajudante porque você tem curso técnico. Como resolver isso? Caramba. Bom, e aí foi a situação até que a casa que eu morava foi vendida, e era uma casa do meu pai, e eu tinha que me mudar. E ali eu comprei não falo comprar, né, mas era um parcelado num local que muito afastado da cidade, muito ruim, um lugar horrível, não tinha energia, água, tinha que emprestar dos vizinhos. Tá? E eu fui lá e consegui comprar o direito era realmente um direito, né, na Sim. época, sem documento. E eu fui e fiz um cômodo, tá, com material de construção usado, doado por alguns amigos. Eu fiz um cômodo e fiz uma coberturazinha muito simplesinha da laje. Então, para não molhar dentro, foi coberto com plástico por cima, amarrado. Aí ali entrei dentro. Nessa época já Era bem favelinha mesmo, né? Eu, a esposa, e já tinha uma bebezinha, já tinha nascido a criança, e nós ali dentro daquele um cômodo. E sem nome, sem crédito, sem amigos, sem uma profissão 100% definida. A única coisa que eu tinha que nunca me faltou era uma fé muito grande, uma certeza, assim como 2 mais 2 é 4, que eu iria sair daquela situação. Como? Não tinha a mínima ideia, mas eu iria sair. Você passou por tudo isso com família, né? Foi no início da sua família. E quando veio a virada porque essa foi a primeira grande derrota que você teve. Como que foi dar a volta por cima? Como começou a volta por cima? Tá. Então, quando você está numa situação complicada, todos nós esperamos uma virada assim como um acender de uma lâmpada. Eu estou no ruim, e eu viro.
Algumas pessoas até acontece isso. Chega alguém lá e olha, vou virar a sua vida. Mas na minha não foi assim, em todas as pessoas que eu conheço não foram assim. Você tem uma jornada, você tem um período. Quando você acorda, virou. Mas quando você olha para trás, eu tive uma fase nessa época, eu muito lutador, não posso aqui deixar de reconhecer de maneira alguma todo o empenho e a luta da minha na época, minha esposa atual na época. Ela muito batalhadora, lutadora e pegou junto comigo em tudo que fazíamos, trabalhando de ajudante de pedreiro, trabalhando limpando casa, sabe? Ela foi muitíssimo batalhadora comigo em todos os pontos e lutamos assim juntos. E quando acordamos, tá, como num piscar de olhos, porém, se tinha passado um tempo, eu tinha resolvido a minha situação, pago minha dívida e estava com a situação certa. Começamos a vender roupa na rua, eu trabalhava de eletricista fazendo serviço nas casas, trabalhava de eletricista numa empresa que eu arrumei um trabalho, e tudo ali pagando, ajudando, e junto, e criança pequena. E até que chegou num dia que eu olhei e falei, pô, cadê minhas contas? Paguei, limpei meu último cheque sem fundo na praça, o último nome que estava sujo, Serasa, pronto, acabou, passei. Tá? Então, mas foi uma jornada, tá? Não foi assim, virou. É aquele da noite pro dia que durou 5 anos. O meu durou 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos para poder virar e passar. Beleza. Saiu do afogamento, pôs a cabeça para fora. Qual foi o próximo passo? Tá, saiu para fora e quando eu saí, situação resolvida, eu consegui um emprego numa grande multinacional brasileira, sueca, no Brasil, e como técnico em eletrônica. Foi todo um grande milagre para entrar nessa empresa. E era um sonho meu trabalhar com um carro de assistência técnica, viajando, indo nas empresas consertar a máquina que essa empresa que vendia. E nessa empresa eu entrei como técnico, e logo em seguida fui para a comercial, que era o meu sonho. É isso que eu ia falar aqui, porque a veia corre a vendas. Corre. Então fui para a área comercial, numa história assim que longa para ser contada, como me reconheceram como... E depois fui crescendo na área comercial, virei gerente e saí lá de dentro com uma posição já junto à diretoria. Foi nessa que você chegou aí a Catalão? Foi nessa que eu ia a Catalão constantemente. Olha, cara, porque foi uma situação que quando eu falei pro Renato, eu sou de Catalão, ele falou, rapaz, já fui muito em Catalão. Eu falei, caramba, aí foi uma das nossas conexões. Então foi na época que a Mitsubishi estava fazendo a nova pintura lá, começando, né? A fábrica da Mitsubishi, as primeiras máquinas, lá nós vendemos para eles, eu ia lá, tínhamos uma grande fábrica de fertilizantes. Sim, também ali, ia muito lá. Então, eu ia sempre em Catalão e toda a região de Goiânia ali, eu visitava, estava sempre ali. Ficou por quanto tempo nessa empresa? Fiquei por 12 anos. 12 anos. Tá. Foi seu último CLT? Foi meu último CLT, porém, desde o segundo, terceiro ano nessa empresa, eu já tinha meu negócio próprio. Você já tinha um negócio paralelo? Sempre tive, nunca fiquei sem. Uma loja de roupas. Durante essa mudança de jornada aí que eu tive, a gente vendia roupas de casa em casa junto com a minha esposa, e isso foi crescendo, virou uma loja. Perfeito. Tá. E nessa época ia muito a Goiânia comprar roupas em Na Goiânia. 44. Saiu dessa multinacional, qual foi o negócio que você montou? Tá. E dentro dessa multinacional eu viajava muito. No Brasil, por todo lado. E eu sou músico desde de criança. E e entre minhas compras e vendas, comecei a comprar e vender instrumentos musicais dentro da própria igreja. Sim. Tá. Uma orquestra muito grande. E então, ainda nessa empresa, eu decidi vinha para os Estados Unidos e comprava instrumentos usados e voltava para vender para o pessoal no Brasil. E nessa, eu decidi até que um dia eu cheguei na empresa, muito bem sucedido, com uma carreira maravilhosa. E eu me lembro que quando eu parei o carro no estacionamento, parava na minha vaga, e ali eu sempre abaixava, fechava os olhos ali e fazia uma oração rápida, uma meditação, para iniciar para descer do carro e entrar na empresa.
E em um dos dias eu tive um sentimento muito estranho. Eu chegava na empresa, todas as vezes que eu chegava era como se fosse a minha primeira vez. Todas as vezes, aquela alegria assim, entrava na portaria dizendo, puta, eu sou o rei, meu. Tá, tô entrando. E naquele dia, quando eu parei o carro, e eu abaixei o olho ali, eu senti como se fosse uma nuvem, alguma coisa negra que veio assim ao meu encontro e o coração fechou, deu um negócio, um sentimento muito Muito ruim. ruim, né? E ali eu forcei a minha oração ali e aquilo me deu um sentimento e eu não tinha força para sair do carro. E eu me lembro que eu liguei para casa, falei com a minha esposa na época, falei, os meus dias na empresa acabou hoje. Bom, e aí dali para frente foi ainda mais alguns meses, mas Já com o sentimento de saída. sentimento de sair e tocar meu negócio e a minha vida sozinho e seguir meu negócio. Quando foi a virada de chave de que você já vinha nos Estados Unidos, então você já tinha essa conexão com os Estados Unidos, mas quando foi a decisão de mudar para cá? Então, Em que ano que foi? o ano. Aí, logo que eu saí da empresa, fui trabalhar com comércio exterior, montei uma importadora e montamos uma marca de instrumentos musicais e crescemos. Tá, foi tudo muito bom e comecei a viajar muito para a China. Tá, até 2017 eu fui um dos brasileiros na época, segundo o consulado chinês, eu era o brasileiro que mais tinha ido à China. Era o brasileiro mais chinês que tinha. 68 viagens à China. E, então, nesse momento, chegou um ano bastante envolvido com a igreja e tudo mais, já com a situação financeira caminhando, indo tudo bem. Eu decidi, tivemos lá um probleminha com a sociedade de uma empresa, e eu decidi parar tudo aquilo e fui trabalhar com o mercado financeiro. Na época recebi uma proposta de uma empresa na Eslovênia e decidi trabalhar nesse mercado financeiro. E por conta disso, eu me mudei, aproveitando uma série de ocorridos que estava acontecendo na igreja e tal, e eu decidi então mudar para Natal, Rio Grande do Norte. Tá? E lá em Natal foi então a família quis me acompanhar, minha filha já casada, na época ela fazia medicina, a mais velha fazia medicina veterinária, já tinha o segundo bebê, e ela decidiu trancar a matrícula, tudo, meu genro, um filhão, e as outras, eu tenho 3 filhas, e decidimos então mudar para Natal. Dia 2 de janeiro de 2018, chegamos em Natal, morando num condomínio maravilhoso, tudo muito lindo, a família, todo mundo junto na mesma casa, uma mansão, e uma festa. E aconteceu que no comecinho de abril, 4 meses ali morando, um dia essa minha filha mais velha tinha um compromisso lá, pediu para que eu a levasse no banco, e na volta eu queria comer um lanche no Burger King. Passamos então num shopping que tem no centro da cidade de Natal e lá comemos esse lanche. Tá? E logo após saímos de lá, todos nós, eu não senti muito legal, sabe quando você come, Sim. sente muito bem, e ela também, tá, mas chegamos em casa, ela começou à tardezinha a reclamar, não estava bem, não estava sentindo legal e Não tinha feito não fez digestão. digestão, e à noite já começou a passar mal, e resumindo a brincadeira, a história chega no hospital 36 horas depois que ela comeu esse lanche, ela veio a falecer. Misericórdia. Tinha uma bactéria no hambúrguer que caiu na corrente sanguínea dela e Esparramou por todo o corpo. esparramou por todo o corpo e foi muito rápido e ela veio a falecer. E aí o baque, mundo né? não tinha mais cor para mim, não tinha mais sentido, não tinha nada. Eu entrei Ela tinha quantos anos? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Também casou muito nova. E aí, para mim, o mundo ficou sem sentido. Me revoltei num primeiro momento, aí revoltei muito com tudo e com todos, né? Com a fé
me revoltei contra a minha própria fé, o que eu pregava, decidi que a partir daquele dia eu não pregaria mais nunca daquilo, porque não funcionou. Tá? Foi quando começou a entrar num conflito muito grande. Foi uma batalha espiritual muito forte. Muito forte, muito forte. E que poucas pessoas conseguiam me entender. Tá? Porque talvez nem eu mesmo, né? Porque eu entrei num conflito muito grande. E as pessoas viam em mim, todos podiam ter depressão, todo mundo podia ter momentos fracos, mas eu não. Tá? Eu não tinha como... Por tudo que você tinha construído. Por toda então, a sua história. Ninguém aceitava e eu entrei num grande conflito, entrei numa grande luta interna. E nessa luta eu fui do ateísmo convicto ao espiritismo, ao islamismo, o que você imaginar de religião, eu estudei e eu li, buscando encontrar uma resposta, alguma coisa que me confortasse. Foi um período bastante difícil e um dia, andando pelo condomínio, meu genro me fala, se eu pudesse, eu iria para os Estados Unidos, porque era um sonho da minha filha morar aqui e fazer uma pós-graduação em genética humana aqui. E então falei, então vamos. Assim? Vamos. Chegamos em casa, falamos para a família. Então, resumindo, com 60 dias após a morte dela, quando completou 60 dias, dia 6 de abril, 6 de junho de 2018, eu desembarquei em Orlando. Nesse momento, por conta de todo o período depressivo aí que eu passei, na época não foi diagnosticada uma depressão, mas foi um período... Cometemos aí algumas coisas, alguns negócios errados, as aplicações que tínhamos feito lá na época deram erradas e eu perdi muito dinheiro. Perdi tudo e eu fiquei com algumas coisas lá no Brasil, porém imobilizadas. E eu cheguei aos Estados Unidos aí com $3.700 no bolso e nada mais. Renato. Mais nada. Vamos lá. Você vem de toda uma trajetória de dificuldades na infância e sempre buscando vencer. Na adolescência, começa também a ter o seu próprio negócio. No início da juventude, vai para o primeiro contrato, que seria a coisa de 15 anos para frente e acaba virando 20 anos de ré. Saiu de novo de tudo isso, foi para o Vale, começou a buscar de novo espaço. Quando viu, estava legal de novo, vai para uma grande empresa, topo da grande empresa, conquistou tudo que podia conquistar dentro daquela empresa, sai daquela empresa, muda de cidade, acontece esse desastre, muda de país com a esperança de novo, né, de dar uma revigorada, de voltar o espírito, de voltar a paz, e acontece isso. Cara, que história. Sim. E não para... Não para por aí, mas não parou. Eu quero dizer assim que toda vez que pô, agora vai, tum. E eu posso te afirmar, tá? Minhas filhas, minha ex-esposa, meus pais e todo mundo que você me perguntar, quando foi que me viram desanimado em relação ao futuro, desanimado em relação à vida e que vontade de chutar tudo, nunca ninguém me viu. Eu estive um momento bastante confuso em relação às crenças, em relação a Deus, em relação a tudo isso. Mas não a negócios, não a dar a volta por cima. Eu sempre sonhando. E cheguei aqui nos Estados Unidos ainda com esse conflito espiritual talvez um pouquinho mais aflorado, porque eu cheguei aqui e não encontrei o apoio que eu precisava na igreja que eu frequentava. E, pelo contrário, né, fui mais ainda massacrado. E a minha esposa, na época, veio para cá grávida. Então, uma semana e pouco, aqui, com mais ou menos 15 dias, não lembro exato, ela passou mal e que veio ter um aborto espontâneo, natural. Então, corre para o hospital e ali se faz todo aquele procedimento. Então, aquilo que para nós seríamos mais um filho que estava vindo, uma esperança, vai nascer aqui, perdi um, mas vai receber o outro, foi embora.
Pesado isso, hein? Ela ficamos, então, 75 dias de diferença entre um e outro. Entre um e outro. E ela cuidando do bebê, de um bebê de 3 meses, 4 meses, que era o neto. E recém passou por esse processo, a mulher fica toda delicada, né? Sim, sim. O corpo ali passa por uma situação complexa. E ela ali cuidando dessa criança em casa e dos meninos em casa, e naquela situação. E eu, nesse momento, um sonho muito grande e uma certeza que eu daria a volta por cima. Que ia dar certo. Que ia dar certo. Porém, espiritualmente falando, com base na base da igreja que nós seguíamos, minha mente toda confusa, porque eu fiquei buscando informações de tudo e isso não era aceito, tá, pela minha família, ninguém conseguia me entender, tá, o que eu passava e o que eu falava, o que eu buscava por conta de todo um conflito, tá, e que isso poucos meses depois, um ano e pouco depois, acabou culminando aí num divórcio, tá? Por conta desse não entendimento de como estava a minha cabeça. A cabeça estava numa situação complicada, todo ferido por todos os lados, e ninguém conseguia me entender desse lado. E além, então, assim, você todo ferido buscando um band-aid e o povo estava jogando água com sal para arder mais. Não, e não conseguia entender, e o Renato é maluco. Porém, de um lado, maluco no sentido do entendimento das coisas que tinham acontecido, e do outro lado, uma certeza muito grande, tá, eu vou vencer e eu vou fazer. Então, chegamos aqui o dia que, logo depois que teve a perda do bebê, eu reuni todo o pessoal em casa e falei, gente, nós temos 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho é o caminho do vitimismo. Nós vamos ser conhecidos por essa história, pessoas vão ter dó de nós e muita gente vão falar, olha o que aconteceu com essa família, e a gente segue por esse caminho, vão nos ajudar, vão dar coisa e tudo mais. O segundo caminho é nós colocarmos um ponto final nisso daqui, ninguém mais fala nessa situação. Nós vamos criar um caixa único em casa, todo mundo que trabalhar vai colocar dinheiro aqui. E nós vamos iniciar uma nova vida. Vamos iniciar uma nova vida e eu vou montar uma empresa aqui nos Estados Unidos. E eu vou crescer e nós vamos ser reconhecidos aqui por ter revertido essa situação e criado uma nova história. Você já tinha a foto final? Eu já tinha foto. E ali aceitaram, tá? E todo mundo começou a trabalhar. As filhas num local, o filho lá, o genro no outro. E eu fiquei meio que itinerante numa coisa e outra, dali para cá. E já iniciei ali o meu processo de iniciar meu negócio, estudar sobre o que fazer e como. Então, participava de tudo quanto é evento e tudo mais, de como eu ia fazer. Lembrando que cheguei com $3.700, Sim. 15 dias depois eu já não tinha mais, porque eu ficava numa casa de 200 por dia. Então, eu já não tinha mais dinheiro. Então, eu comprei meu primeiro carro no Junk Car. Cheguei lá e perguntei qual carro daqui funciona. Esse aqui. Foram lá algumas horas para tirar as tranqueiras que tinha dentro do carro. E levei o carro para casa, fui limpar, arrumar e ali parcelei esse carro lá inúmeras vezes, porque eu não tinha dinheiro para dar entrada. E começamos a trabalhar. Então, todos os dias eu saía em todas as igrejas que eu soube que dava comida, que tem muito disso. Eu ia nos cultos para poder pegar cesta básica, frutas, leite para trazer para casa. Eu não tinha dinheiro para comprar. A igreja que eu frequentava na época, como eu falei, não me deu o apoio que a gente queria. Sim. Eu buscava esse apoio em outros lugares. E não tinha nenhum conhecimento aqui, não conhecia ninguém. Aí tive um amigo, uma pessoa que eu descobri aqui que era da minha infância. Essa pessoa me fez o que pôde fazer. E quando eu consegui alocar minha casa, ele me ajudou, foi lá, levou um colchão, uma coisa, tentou me ajudar. Também limitado, fazia pouco tempo, estava chegando aqui. E assim saiu. Então todo mundo ia trabalhar. Nós saímos de casa às 6 horas da manhã, porque antes das 6, porque uma trabalhava da parte da manhã até 2 horas da tarde, a outra entrava no trabalho às 2 até 10.
Nós só tínhamos um único carro, morávamos em Kissimmee, bem distante, então eu tinha que vir cedinho, deixar elas no trabalho, a outra ficava esperando até 2 horas da tarde, parada esperando, quando a outra saía, a outra entrava, ficava ali. Bom, então saí de casa às 6 horas, antes das 6 e chegava às 11 horas da noite. Tá, isso foi não tínhamos como, não tinha outro carro, não tinha como fazer, distante. E eu, na hora do meu almoço, eu fiz isso algumas vezes com o meu genro e fiz isso inúmeras vezes sozinho. Nós íamos até o Burger King e ficávamos sentados lá dentro, olhando, esperando as pessoas terminarem de comer e jogar a bandeja no lixo. E quando jogava junto com o ticket que ele pagava, nós íamos no lixo, pegava o ticket. Poucas pessoas sabem disso. No final de cada ticket tem ali um código e um site. Você entra no site do Burger King e coloca num determinado local, coloca aquele código da sua compra, que não tinha sido eu que fiz, preenche uma pesquisa e, como forma de pagamento, gera lá um QR Code que dá direito a um lanche. Porém, é só o lanche, sem bebida, sem nada, e é um hambúrguer dos mais simples que tem. Isso era meu almoço. Esse era o seu almoço? Esse era meu almoço. Fiz isso por... Renato, eu lembro quando você me contou essa história, porque muitas vezes as pessoas veem a promessa, mas não viram o processo, né? Então, assim, cara, hoje você é um cara abundante, um cara próspero, um cara que passou por todas essas dificuldades e construiu, vou usar um nome aqui, um império, porque hoje você construiu um império, porque tudo que você construiu hoje é grandioso. E como é olhar para trás e ver tudo isso? Olha, hoje, a cada dia eu olho para trás e já falei muitas vezes para minha esposa e eu me pego pensando nisso constantemente, em todas as minhas orações e agradecimento. Eu falo, o que eu posso fazer para agradecer? Tá? Eu não tenho palavras, não, o que eu posso fazer para poder contribuir, para poder agradecer, para retribuir, né? Sim. O que aconteceu comigo. Tá? Porque nesse período que eu estou falando, ainda eu trabalhei no Brick, eu trabalhei em hotel limpando quartos, eu trabalhei de cortando grama, eu fiz de tudo que um imigrante faz. E quando começou a jornada empresarial? Tá, eu cheguei aqui em junho e eu comecei a ganhar dinheiro e sair dessa situação em março. A minha jornada, eu cheguei em junho, em agosto eu já tinha decidido o que eu ia fazer. Porém, eu tinha um processo, porque eu estava abrindo uma empresa, estruturando, trazendo gente do Brasil. E no início eu decidi trazer um produto do Brasil para cá, encontrei uma empresa que confiou em mim e eu saí montando equipe de vendas. Meio louco isso, né? O cara quebrado, vou usar esse termo, pensando em já... Por isso que eu falo que quando o líder tem a foto final, cara, não eu já vocês já me ouviram falar isso. Quando o líder ele tem a foto final, irmão, cola nele que o negócio vai acontecer, porque não tem jeito. Quando o cara tem a foto final, tá vendo? O cara tava quebrado, comendo lanche de graça, né, respondendo coisa, e já tinha a visão da empresa que ele ia ter. Agora mesmo você vai saber quantas ele tem hoje. Aí, para você ter noção, eu, nesse período, ou seja, no mês de agosto, eu cheguei a morar em casa aqui por uma semana com a luz cortada, porque eu não tinha como cortar. Eu cheguei a receber ordem de despejo, que eu não tinha como pagar aluguel. Porém, no meio da luz cortada, no meio disso tudo, eu botei anúncio em todos as mídias que existiam na época aqui em Orlando, e Facebook, Instagram, e eu colocava assim, empresa multinacional brasileira, porque era uma empresa grande do Brasil que eu ia começar aqui, chegando nos Estados Unidos, mas chegando através de mim, né? Busca por profissionais, por empreendedores que querem mudar de vida, que querem realmente ganhar dinheiro na América, que querem viver uma vida diferente e tal. E fazia os interessados entrar em contato, tá. E aí pus o meu telefone para passar por uma entrevista. E aí eu não tinha local para receber essas pessoas, então eu ia no Panera Bread. Panera Bread era o meu escritório. Eu ia no Panera Bread
E o meu medo era que a pessoa pedisse uma água lá e saísse sem pagar, porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha como. E eu chegava lá e eu fazia uma entrevista: quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou há 5 anos. E você está na construção até hoje? Sim. E por que você veio aqui para quê? Você veio para trabalhar na construção? Não, vim para vencer. Eu falei: então a oportunidade chegou. E eu sou a porta para essa oportunidade. Tá, e ali... Cara, quando o cara é visionário é muito louco mesmo. E ali eu vendi aquilo para a pessoa. E eu trouxe quase... Ao todo chegou a vir mais de 200 pessoas que passaram por mim. Algumas desanimaram no meio do caminho e outras ficaram. E algumas realmente mudaram de vidas. E o pessoal da época da empresa do Brasil, quando viu todo o meu esforço, vieram para cá, deram todo um suporte, fizeram reuniões e eu comecei a vender. E aquele produto, então, quando foi no mês de março, eu cheguei em junho, até dezembro eu ainda passei muita dificuldade, trabalhei de todas as maneiras, foi muito tenso. Eu cheguei a trabalhar na construção na região de Tampa, então eu não tinha para onde, eu não tinha como voltar. E a casa que eu fui trabalhar era muito ruim. Eu dormia dentro do carro no estacionamento do Walmart. Tá? E de manhã cedo eu ia lá no Walmart e escovar os dentes e tal. E para comer, eu passei algumas semanas trabalhando nesse trabalho e o meu almoço era comprar uma lasanha que tem no Dollar Tree, de $1. E eu aquecia, passava no 7-Eleven e sem autorização pegava o forninho dele lá, aquecia lá e eu comia e na hora do jantar a mesma coisa, eu ia lá e pegava essa comida de $1 porque era o que eu tinha para comer. E depois que eu saí de dormir de dentro do carro, comecei a dormir nos papelões dentro da casa, que eram casas que aí não tinha ar-condicionado, não tinha energia, não tinha nada. E aí eu tinha muito rato. E eu peguei umas latinhas do lixo lá, eu fiz tipo uma cerquinha assim em volta do papelão, para quando os ratos passassem ali fazia barulho e eu acordasse para não ter perigo de vir. Eu tinha medo, então eu fazia assim. Eu sozinho na casa, à noite, escuridão, e ali ficava trabalhando, mas aquela certeza. Isso daqui eu ligava para os meus familiares. Ele: Renato, como que tá aí? Meu pai falou: nossa, tá maravilhoso. Aqui é a terra da oportunidade. E eu contava para eles como se tivesse mil maravilhas vencido já. Mas na minha cabeça aquilo não era dificuldade na época. E aí meus pais ligavam para minha, na época, atual esposa, a esposa da época, ela falava: Renato é mentiroso. Renato tá mentindo. Aqui não tem nada bom, não é nada disso. Aí meu pai ligava: ela falou que você está mentindo. Eu não estou mentindo, é assim, porque eu enxergava uma coisa, ela enxergava outra. Para mim, eu estava vencendo. Sim. Eu já tinha vencido, eu enxergava o sucesso. E eu falava com tanta propriedade que estava dando certo que eu consegui, nesse meio de tempo, olha a loucura, nesse meio de tempo, eu não, com luz sendo cortada na minha casa, sem ter dinheiro para poder colocar gasolina no carro. Quando eu comecei a vender esse produto, eu acreditei tanto que eu liguei para o Brasil e convenci 5 amigos a tirar o visto e emprestar dinheiro, comprar passagem e vir para cá para vender o produto que eu estava tentando vender aqui, não estava conseguindo, estava aprendendo, e eles vieram e ganharam dinheiro aqui. Caramba. Eu trouxe, pus dentro de casa alguns, depois eles foram para o norte, lá para Massachusetts, e ganhou muito dinheiro. E eu consegui convencê-los a vir para O povo cá. tá doido querendo saber que produto é esse. Era um colchão magnético. Ah, era o colchão magnético. Colchão magnético, um produto dificílimo de vender. Sim, muito caro, né? Muito caro. E esse, nessa época, era um colchão magnético. 2018. 2018. Eu lembro. Aí depois ela abriu uma fábrica aqui nos Estados Unidos ou já tinha? Não, essa nunca chegou a abrir. Nós chegamos até começar a produzir aqui, mas uma fábrica de terceiro. De terceiro, um private e label. Depois acabou indo embora. Hoje eles estão aí ainda, porém com outras pessoas. Não tem mais nada a ver comigo. E estão batalhando aí no mercado. Depois disso, você abriu as suas empresas e... Então, aí, conta um resumo da sua vida hoje. então, aí depois disso, quando estava tudo já resolvido, maravilhosamente bem, financeiramente indo muito bem, porém, esse conflito meu
espiritual e tal, isso daí continuou muito forte. E isso acabou chegando aí numa situação que a própria esposa não tinha mais como entender a minha mente. Até porque nem eu mesmo entendia esse ponto. Eu tinha dúvidas. Eu não conseguia achar uma resposta por tudo o que aconteceu, da maneira que me passou, o nível de religiosidade que eu tinha, o nível de fé e o que aconteceu. Então, a perca da... Não achava justo. Não achava uma explicação para isso, e eu variei minha mente com diversas crenças em relação a isso. Hoje, 100% resolvido. E quando estava tudo bem, maravilhosamente bem, já com dinheiro guardado, com carros bons, tudo maravilha, acontece então a nossa famosa pandemia. Uau. Eu tinha na época todos os vendedores esparramados pelos Estados Unidos, a venda é de porta em porta, ou seja, eu tenho que ir até a casa das pessoas, e as minhas vendas foram a zero. Não caíram, não, elas foram a zero. Foram 100% a zero. Parou. E aí, nesse período da pandemia, o desespero, nessa época, eu cheguei aqui como turista e virei estudante. E nessa época, a pandemia, eu corri atrás de comprar um seguro de saúde. Poxa, eu preciso ter um plano de saúde aqui. Liguei para uma pessoa que foi uma cliente nossa do colchão, que ela vendia. Ela, eu não estou atendendo mais, mas indicou uma amiga. Eu fui lá, a amiga tentou me explicar, eu não consegui entender como funcionava aquilo. É muito complexo, muito diferente do Brasil. Não comprei. Passados uns dias eu liguei de novo para essa pessoa que era cliente, e ela tentou me explicar um pouco diferente e tal. Bom, resumindo, eu falei, por que vocês não criam um método de explicação mais fácil? Ela falou, como? Ela falou, eu faria assim, assim, assim. Essas folhas que tem que preencher, eu faria um aplicativo onde a pessoa direta... E deu umas ideias para ela. E ela falou, olha, eu não sei fazer o que você está falando. Mas se você quiser fazer isso... Aí eu falei se ela não queria vender a carteira de clientes para mim. Ela falou, não pode, tem uma licença especial e tal. Bom, falei, Aí ela falou, se você quiser, eu não sei fazer nada do que você está falando. Eu entendo de seguro. E você está me dizendo que entende de empresa, sabe estruturar. Nós podemos abrir uma empresa. Eu não tenho empresa, a gente abre uma empresa. E você cuida dessa parte. Faz vir cliente e faz isso que você está falando. E então nós montamos essa empresa. E começamos a trabalhar. E nesse poucas semanas que a gente estava estruturando aí, trabalhando e crescendo, e eu com aquela... tinha mudado de presidente na época, e aí o Biden faz um pronunciamento abrindo as portas para quem era estudante, podia ter o Obamacare, tinha toda uma burocracia antes, e ele criou uma certa facilidade. E aí a nossa empresa voou, explodiu. E quando eu comecei, eu falei, bom, eu estou chegando aqui já com quase 50 anos, eu não tenho direito mais de aposentar no Brasil, larguei e vim para cá, enfim, não tenho vontade de voltar. Aqui nos Estados Unidos, para eu me aposentar, que eu tenho que ter um investimento e fazer um dinheiro muito rápido. Eu preciso garantir o meu futuro. A velhice vai chegar. Vai chegar. E eu usando esse dinheiro e investindo em coisas, investimentos convencionais, eu não tenho tempo para multiplicar. Não dava. A única maneira que eu tenho aqui é criar equity. Eu sempre acompanhei o Flávio Augusto e ele ensinou muito isso. Sim. Faça equity, ou seja, criar uma empresa e fazer com que ela tenha valor de mercado. E eu, vindo de uma grande multinacional, aprendi a fazer isso. No Brasil, ajudei muitas empresas, dei consultoria sobre isso, eu entendia disso, comecei com empresa muito cedo, né? Então, tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a investir em empresas. Tá? Comecei a investir em negócios no Brasil, em empresas aqui, e fui somando empresas. Tá? E aí dessa empresa de seguro que cresceu muito, depois começamos a investir numa outra, depois eu tenho minha empresa na China, e aí foi começando a investir em negócio, montando estrutura, e pessoas foram vindo, e quando eu me vi já estava fazendo parte de um fundo, aí
virei sócio de pessoas muito famosas no Brasil, gente bastante relevante. E de novo, quando você olha, parece que foi num piscar de olhos, Mas teve todo um processo. Foram aí quatro anos do início da pandemia até aqui, que quando eu me vi, estava aí com um ecossistema de empresas, com emissora de televisão, com empresas no Brasil com mais de 10 milhões de clientes e sócios de pessoas bastante relevantes. E com Hoje você está em quantas empresas? Por enquanto, 17. Falei? O cara estava quebrado, ligando para os outros vir vender colchão, o cara tem 17 empresas, cara. Caramba, velho. Renato, é o que eu disse no início, né, cara? A sua história, quando eu conheci ela tinha que ser contada, porque tem todo um mix de sentimentos, tem todo um mix de alternativas, de situações que eu creio que pouca gente passou por tudo isso que você passou. Por esse mix, eu creio que poucos passaram e saíram como você está hoje. Bem mais forte, bem mais forte. E outra coisa, olha só, pessoal, quando a gente fala da questão de mão de obra, de parceiros, de visionários, de loucos, não é só no Brasil que falta, não. Ontem, quando a gente teve uma prévia de hoje, o Renato falou que ele tem algumas empresas que estão paradas por falta de braço. Então, a falta de mão de obra é uma coisa, é um problema mundial. Sim. Falta de pessoas capacitadas para poder tocar. Temos diversas ideias e projetos hoje parados porque eu não tenho gente para poder estar tocando. Tá. Eu completei 50 anos agora no final de abril e até fiz um post dizendo que eu cheguei aos 50, na minha opinião, é lógico, com energia de 25 e com uma experiência de 70. Oh. Porque, na minha opinião, viver nada mais é do que acumular experiências. Sim. Então, eu vivi só 50 anos ainda, mas nesses 50 anos foram 55 países que eu conheço, 68 vezes a China. Quebrei algumas vezes, passei por perdas, passei por doenças incuráveis nesse meio de caminho, tá? Fui diagnosticado aí com esclerose múltipla, quase, isso ainda no Brasil, e fiquei aí totalmente, a medicina dizendo que não tinha mais o que fazer, me deram carta de aposentadoria. Desenganado, me deram carta de aposentadoria, tá? E eu falei, não, isso não faz parte da minha história. E consegui passar por cima disso e reverter a situação. Então foram muitas experiências. E viver, na minha opinião, é colecionar experiências. E hoje eu tenho experiências aí de muitas. Se a minha vida terminar amanhã, são poucas pessoas que vão ter que viver muito para poder vivenciar ou viver tudo que eu vivi. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Tirando disso tudo, olhando para essa câmera aqui, sim, qual que é a grande mensagem que você deixa para a galera que está nos assistindo? Sim. Essa é uma pergunta que eu respondo constantemente. As pessoas chegam, Renato, qual que é o segredo disso tudo? Não existe exatamente a fórmula como 2 mais 2 é 4, mas eu consigo resumir de uma maneira. Primeiro, sonhe. Tá? Ouse sonhar. Ouse sonhar. Tá? E mire na lua, porque se você errar, você acerta as estrelas. Já está bem lá em cima. Já está lá em cima. Então, segundo, planeje. Planejamento. Tá? Faça o planejamento daquilo que você quer. E durante o seu planejamento, eu faço isso todos os anos. A minha família acompanhou, a minha atual esposa me acompanha. Todos os meses, final de ano, eu começo, outubro, novembro, eu começo a assistir tudo quanto é séries e filmes e palestras de pessoas que venceram e que deixam alguma mensagem, assisto biografias, livros, para tirar eu da realidade do que eu estou vivendo, fazer eu sonhar para eu escrever meu próximo ano. E eu escrevo todos os anos. Eu faço meu planejamento e eu executo ele. Então é um planejamento inspirado. Eu me inspiro, porque se você fizer um planejamento dentro da tua realidade,
o teu planejamento não vai muito longe. Ela está delimitada. Ela é limitada. Então, eu procuro sair, assisto, tem filmes que eu já assisti inúmeras vezes o mesmo, porque aquilo me inspira, me faz o sangue ferver e ali eu escrevo. Então, primeiro, eu sempre coloco 3 pilares aí, tá? Isso é, na minha opinião, primeiro, sonhe. E ouse sonhar, porque você não chegará além dos seus sonhos. Você nunca vai estar além do seu sonho. Então, sonhe alto. Sonhe alto. Tá, porque você não vai conseguir chegar... meu sonho é até aqui, eu vim até aqui. Isso é meio difícil. Segundo, planeje. Escreva. Tá? Escreva os seus sonhos. Não tenha medo disso. Não tenha medo de as pessoas... Isso é ridículo, né? Não tenha medo das pessoas acharem que você é louco. Todas as pessoas bem-sucedidas foram um dia chamadas por louco por alguém. O que separa um louco de um gênio, você sabe o que é? Não. O resultado. O resultado. Os dois são loucos. Só que um tem resultado. O outro não tem. Enquanto não tiver resultado, você é louco. O dia que você passou a ter resultado, você vira gênio. Resultado faz toda a diferença. Então, não tenha problema. O primeiro passo de ser um gênio ou de ser um bem-sucedido é ser louco. Então, não tenha medo. Eu nunca liguei, não estava nem aí. Se um dia eu for contar o que eu já ouvi, o que já disseram, não tem problema. Seja louco. Porque assim que você tiver resultado, você vira gênio. Tá? E o terceiro pilar é execute o que você planejou. Tá? Não tenha medo e saia arrastando no peito, porque nesse momento da execução, seja surdo. Tá? Porque inúmeras pessoas vão dizer, não dá, não vai, não tem como. Não tem como um brasileiro chegar nos Estados Unidos e criar um patrimônio bilionário em 4 anos. É impossível, não dá, não tem como, não dá. Sim. E você acredita e fala, não tem problema, eu vou provar. E vai embora. Essas narrativas, elas são bem fortes mesmo, né? Eu não digo nem para derrubar, porque tem gente que não cai, mas pelo menos para estagnar uma pessoa, essas narrativas, elas vêm muito forte mesmo. Então, você sendo surdo, naquilo você não está sabendo, não ouve, e o impossível, ele só é impossível quando alguém te falou que é impossível. Sim. Enquanto você não ouve que é impossível, você não sabia que era impossível, você vai lá e faz. Tá. Então, assim, então, o primeiro passo, sonhe, mas sonhe com força. Planeje tudo aquilo sem medo, utilizando a sua fé, a sua base religiosa que você tiver, e se dentro do teu sonho faltar conhecimento, para aquilo, vai buscar o conhecimento. Então, fala, puxa, eu sonhei, meu planejamento é isso, mas eu não sou capaz. Se associe, se encoste, crie relacionamento, busque formação para poder tornar o teu sonho possível e o teu planejamento possível. E realize-o. Pronto. Renato, sonhar, planejar e executar. Isso vai levar a um resultado. Eu queria que, para a gente encerrar, porque aqui a gente fica o dia todo, cara. Foi o que eu falei que hoje ia ser mais longo, por isso que eu falei para você pegar a pipoca e pegar o café. Você que chegou agora, volta lá e começa a assistir tudo de novo, que você vai pirar no que aconteceu aqui. Mas e depois, para a gente resumir, quando você chega... Eu sei que você não vai parar aqui. Eu sei que você tem outros sonhos, vai executar outras coisas. Mas qual que é a sensação? Quando você tem um sonho, planeja, executa e sai um resultado. Qual que é a sensação de coisas grandes que você fez? A sensação, nós como os humanos somos, como diz a Bíblia, somos frágeis humanos. Sim. E eu, há pouco tempo, eu recebi uma proposta de compra de uma das empresas nossas por valor acima de bilhões aí de exorbitante. E a hora que eu participei de toda a negociação disso, eu infartei. De verdade, literalmente. Caramba. Eu passei mal e então por todo o planejamento, por todo o sonho, por tudo por mais que você esteja preparado, porque você está esperando tanto o lado bom, o lado ruim, nós temos um corpo humano que é frágil. Sim. Tá? Então, quando você recebe isso, no meu caso, passei por uma situação agora recente que o meu coração não aguentou. Tá? Literalmente. O coração não aguentou. De eu ficar emocionado, de saber, puxa, eu alcancei, e com a pergunta, o que eu faço para agradecer? Tá? Como retribuir isso do que eu estou conseguindo?
eu preciso que mais gente consiga, eu preciso que mais pessoas, como, sabe, Não, por isso que eu insisti tanto em ter você aqui. Sim. Foram inúmeros WhatsApps, foram inúmeras chamadas. Como eu te falei, essa é a primeira vez que eu conto essa história, tá? Ainda pública e só Deus sabe onde isso vai parar. Mas vai parar no coração de muita gente e vai transformar muitas vidas, eu declaro aqui. Tá. E hoje estamos ajudando muita gente, tá? Acabei por uma das maneiras de retribuir isso, aprendemos a como entrar nos Estados Unidos, a como fazer negócios e como crescer a sua empresa, a como ser um empresário de verdade, porque para gerir um grande número de empresas você tem que ser um empresário, senão você fica louco. Existe uma série de regras aí, e tem muita gente que está aqui há 5, 10 anos e está preso numa empresa, depende dele, se ele sair não consegue crescer, não consegue romper. E depois de vários conselhos, eu decidi que eu iria mentorar algumas empresas, algumas pessoas, através da minha experiência, do meu grande relacionamento que eu criei nesse mercado, com pessoas aqui, com americanos, com brasileiros, a ajudar os empresários que queiram ser mentorado e que realmente tenha coragem de sonhar, planejar e executar e romper. Quem está lá no Brasil, como vai te seguir? Tá. Seu Instagram? Meu Instagram é Renato Pereira USA, né? Renato Pereira USA. E o meu site, eu tenho um site também, renatopereirausa.com.br, e ali tem todos os meus contatos, chega no meu WhatsApp, e-mail, e quem precisar, se é uma coisa que eu tenho muito prazer, de querer ajudar para que todos alcancem. Por isso que coloca USA, viu, gente? USA é USA. Pode usar. Usa o Instagram do cara, usa o site. Na realidade era para ser United States of America, mas acabou sendo USA mesmo. USA tá aí para servir. O Renato é um cara que gosta muito de servir, tá sempre buscando, porque por ele já estava tranquilo, mas esse tanto de empresa ele quer para ajudar mais e mais pessoas. Renato, de verdade que muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo, a oportunidade. Cara, porque foi leve. Foi leve. É bom quando você conversa e a conversa flui, né? Sim. Com leveza, apesar de todos os elementos pesados, né, que foram aqui transbordados, a conversa foi leve, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado Tamo mesmo. juntos. Tamo juntos. Pessoal, é isso aí. Você que chegou hoje, faz aí a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana é conteúdo desse nível, cara, para te inspirar a dominar, não a sobreviver, porque eu tô cansado de ouvir, vamos fazer um curso de sobrevivência na selva. Você não tem que sobreviver, você é criado à imagem e semelhança do Pai para dominar. Tá lá em Gênesis 1:26. Os homens e os animais e tudo que sobre a terra. Tudo que se move sobre a terra. Então, cara, se você entender isso, você vai transbordar e você vai infartar. Desculpa a brincadeira, mas você vai infartar com tanta de coisa que você vai fazer, porque você vai se emocionar com aquilo que você é capaz, com o poder que Deus colocou dentro de você. E você que está aí, eu vou te dar uma tarefa. Aplica esse compartilhar aí, porque tem muita gente que precisa ouvir essa história, ok? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar. Tchau, tchau.